Fala investidor, tudo bem? Você sabia que cada país se destaca em determinado nicho, em determinada classe de ativos? Existem países que se destacam mais pela sua renda variável, alguns pela sua renda fixa, outros por commodities e por aí vai. E tudo isso não é coincidência. São as condições econômicas locais, como juros, inflação, câmbio e até mesmo a política, que criam oportunidades mais claras em determinados ativos de acordo com suas respectivas nações. E hoje o meu intuito é justamente esse: te apresentar alguns países, algumas nações e te dizer quais são os tipos de investimentos que mais se destacam naquele território. E claro, também vou te explicar o porquê isso acontece. Então vem comigo que isso com certeza vai influenciar no seu poder de decisão na hora de montar a sua carteira global. Vamos começar pelo nosso jardim. Ao invés de sair direto mundo afora, vamos começar falando do nosso país, o Brasil. Mundialmente somos famosos pela nossa forte e próspera renda fixa. E a explicação é simples. Nós temos um país com muito risco fiscal e político. E para você atrair o investidor estrangeiro, você precisa oferecer algo que sobrepõe esse risco, ou seja, um retorno que sobressaia esse risco. E é aí que o governo entra e chama a atenção lá do investidor estrangeiro, oferecendo prêmios elevados. E como funcionam esses prêmios elevados? O prêmio elevado vem através do juro real, ou seja, descontando o juro nominal, que no nosso caso é a Selic, da inflação, nós temos um juro real, que é o que de fato vai remunerar o investidor. Ou seja, quanto maior for esse juro real, maior vai compensar aquele risco embutido dentro da economia do país. Eu trouxe inclusive aqui para vocês um estudo que foi feito em maio dos maiores juros reais do mundo. O Brasil aqui ocupa a terceira posição atrás de Rússia e Turquia. E eu acabei de acessar aqui o site do Tesouro Direto. Entenda que investir no Tesouro Direto você está literalmente emprestando o seu dinheiro para o governo. Ou seja, vamos investigar aqui para ver essas taxas, para ver se de fato compensa o risco. Vamos começar aqui pelo pré-fixado 2035. Turma, 14%. No começo do ano chegou a superar os 15%. 15%, se você for colocar aí, é mais de 1% ao mês. É uma rentabilidade muito interessante para um título que praticamente não te oferece riscos. Descendo mais um pouco aqui, a gente ainda consegue visualizar um IPCA mais 7,89. O Tesouro que puxa a nossa inflação, ou seja, o IPCA, ainda te paga mais 7,89%. de acordo com esse título. Então você está colocando dinheiro num lugar que vai corrigir toda a inflação no período e ainda vai te dar mais praticamente 8% ao ano. É um baita investimento. E se você ainda não aproveitou, eu não estaria fazendo meu trabalho se eu não te falasse que essa oportunidade é muito generosa e que isso não vai voltar a se repetir tão cedo aqui no nosso país. Aproveite. Ou seja, o Brasil é o país da renda fixa por conta desses juros que atrai o investidor estrangeiro para cá. Ou seja, são juros que remuneram a tua carteira de forma extraordinária. Muitos investidores, inclusive, até analistas de gestores do mercado, principalmente aqueles influenciadores baratos de internet, eles não conseguem nem ao menos bater o CDI com uma carteira de renda variável. Ou seja, ele tem mais risco e menos retorno frente ao CDI. Dito que não é uma tarefa simples também exceder a rentabilidade do CDI, principalmente a longo prazo. Dito que o CDI remunera muito bem quem investe nele, CDI, um indexador aí, exemplo para a nossa renda fixa. E agora aqui falamos do Brasil e sua renda fixa, vamos subir lá para a América do Norte e falar dos Estados Unidos, que acredito que todos saibam também que é um país muito generoso para investir em renda variável, mais especificamente em empresas de crescimento, principalmente aquelas de tecnologia. Economia desenvolvida, juros que são historicamente baixos, que isso é excelente para empresas de crescimento, principalmente de tecnologia, e uma inovação quase que constante. São países que investem muito forte em tecnologia e inovação. E os Estados Unidos se encaixam perfeitamente nessa descrição. Ou seja, é o cenário perfeito para empresas de crescimento atreladas à tecnologia prosperarem de forma quase que infinita. E aqui a gente pode citar imensas e inúmeras empresas: Apple, Amazon, Google, Meta, Tesla, Nvidia e por aí vai, a lista é longa. E para comprovar que isso é a maior verdade do século, temos aqui as principais empresas de tecnologia, as maiores empresas dos Estados Unidos e do mundo. Nos últimos 10 anos, a Microsoft cresceu 1000%, a Nvidia 34.000%, a Apple 570%, Google 560%,
a Amazon 900% e a Tesla aqui 1.700%. Isso aqui é só para comprovar que de fato essas empresas bombaram e cresceram muito nos últimos anos. É muito raro, inclusive, você ver isso aqui no Brasil, principalmente com empresas de tecnologia, pois elas dependem muito da taxa de juros dentro da economia. E quanto maior a taxa de juros, devido aos seus valuations geralmente bem esticados, acabam sendo penalizadas. Então, economias com juros baixos favorecem o crescimento desse nicho e desse tipo de empresa. Agora que aprendemos Brasil e Estados Unidos, vamos atravessar o oceano e vamos chegar até a Europa, o velho continente. A Europa, como muitos dizem, é como se fosse o museu dos investimentos. Ou seja, ao menos que você seja um cara muito conservador, um cara que busca sempre aquelas empresas mais sólidas e robustas, a Europa não é um lugar para você. Agora, caso você queira tranquilidade, prosperidade, muita perenidade, a Europa é o lugar perfeito para você deixar os seus investimentos. Empresas renomadas, sólidas e perenes são facilmente encontradas na Europa. É o berço dessas empresas. Então aqui nós podemos citar a Nestlé, a Shell, a própria SAP, que é a maior empresa hoje alemã, e grandes bancos como o HSBC ou até mesmo o Banco Santander. Geralmente são empresas que vão oferecer para a carteira dos clientes resiliência, tranquilidade e ainda geralmente costumam pagar bons dividendos. É o tipo de mercado ideal para você que está buscando segurança, um risco reduzido, mesmo que seja em renda variável, e um caixa muito mais previsível. Agora, atravessando literalmente o mundo e chegando lá na Ásia, nós chegamos ao Oriente, o lugar onde nitidamente está acontecendo a maior ascensão de economias do planeta. Ou seja, os países asiáticos estão vendo suas economias crescerem de uma forma muito rápida. E aqui nós podemos citar inclusive a China ou até a Índia. E ao menos que você seja um cara especialista, um investidor nato, que conheça muito sobre o que esteja fazendo, eu não recomendo o stock picking nos países asiáticos, dito que é muito mais complexo a informação dessas empresas lá. Então, neste caso, eu recomendo investir diretamente nos conglomerados, ou seja, na economia como um todo. E você vai conseguir fazer isso através de ETFs, que vão ser índices que replicam essas economias. Então, por exemplo, você consegue comprar um ETF da China, um da Índia ou da Coreia do Sul. E aí a gente volta lá nos Estados Unidos, que é o grande foco e o grande epicentro de todos os investimentos globais. Com uma conta nos Estados Unidos, você consegue investir em qualquer país do mundo praticamente. E aqui a gente está falando de tudo mesmo. Aqui nós temos a China, ETFs chineses, temos ETFs brasileiros, da Ásia/Pacífico, da Índia, do Japão, ou seja, onde você quiser investir você consegue. E quando eu falo em investir diretamente em conglomerados, aqui são as opções. Na China nós temos esses ETFs aqui, tá bom? O FXI, nós temos o MCHI. O Japão é uma economia mais consolidada, também tem o seu ETF. A Índia tem o seu ETF. E assim, conforme a gente vai desbravando isso aqui, nós conseguimos identificar ETF de praticamente todos os países. Então, aqui, Ásia Pacífico, nós temos o da Coreia do Sul, aqui nós temos o do Taiwan, mais um pouco à direita, Hong Kong, aqui um pouco mais para baixo temos o do Vietnã, Tailândia, Indonésia, Malásia e por aí vai. É uma infinidade praticamente de países, dito que lá na Ásia existem muitos. A ideia aqui não é fugir lá da Ásia, falar que lá é um investimento ruim. Por isso que você está indicando ETFs? Não, muito pelo contrário. A Ásia tem economias que estão crescendo muito mais do que grandes economias, como por exemplo os Estados Unidos. Dito que são economias que estão em ascensão, crescimento econômico. E a ideia aqui não é fugir, é simplificar. É não ficar inventando e poluir a sua carteira. E aí eu sugiro muito a compra de ETFs, nesse caso, para investir diretamente nessas economias. E por fim, existem países que são considerados o local perfeito para você enviar suas grandes fortunas. E aqui nós estamos falando dos paraísos fiscais. Esse aqui é principalmente para quem já tem grandes fortunas, até porque tem que compensar a manutenção e o custo, de você mandar o seu capital até esses paraísos. Pô, Lucas, você está falando de paraíso fiscal, isso é crime? Não, não é. Paraíso fiscal costuma aparecer nas manchetes de jornais como algo ilegal, mas não é. Paraíso fiscal simplesmente é um local onde os grandes milionários mandam os seus valores e lá eles vão ter redução e deduções de impostos que vão compensar ele frente a manter o seu capital aqui no Brasil.
Exemplo bem prático e bem bobo. Se aqui o imposto é 20% e lá na Ilhas Cayman o imposto é 5%, não é ilegal eu mandar o meu dinheiro para lá e deixar lá para mim ter uma alíquota reduzida. Ou seja, eu vou gastar menos dinheiro com impostos. A diferença é que o que você costuma ver na TV geralmente são políticos, ladrões, bandidos que mandam esse dinheiro para lá justamente por serem também paraísos fiscais, e eles meio que não vão regulamentar o seu dinheiro assim como se ele estivesse aqui no Brasil, você podendo levar para lá de forma livre, espontânea, sem um controle do governo. Tá? Então é essa a diferença principal. Não confunda o paraíso fiscal como algo criminal. Alguns criminosos usam isso a seu favor, mas não é algo ilegal. E aqui a gente não está falando de um continente único. Nós temos ilhas na África, como por exemplo Seychelles, ilhas pelo mundo, Ilhas Cayman, nós temos Barbados, Belize, lá na Europa nós temos Mônaco, que é bastante utilizado também, a própria Suíça, e por aí vai, uma infinidade de países aí que são considerados paraísos fiscais. Em resumo, mais uma vez, são jurisdições que permitem com que você tenha reduções no seu custo com impostos, ou seja, vantagens tributárias que geralmente induzem investidores, grandes patrimônios a levarem os seus capitais para esses países. Bom, turma, por fim, não quero dizer que se o Brasil é o país da renda fixa não existem boas ações, bons fundos imobiliários, existem. Mesma coisa vale para os Estados Unidos. Existem bons títulos de renda fixa lá, existem bons REITs, os próprios ETFs que eu citei posteriormente relacionados à Ásia. Na Europa também existem ações de crescimento e existem países muito pontuais na Oceania, na África, no Oriente Médio. Tudo isso é via de análise, você precisa analisar e entender o que é melhor. Eu só citei simplesmente de forma prática e didática quais são os melhores investimentos desses determinados locais de forma estratégica e são aqueles que despontam como o principal investimento de cada nação. E aí, cada país tem a sua maior vocação, mas cabe ao investidor saber usufruir dessa vocação, desses investimentos da melhor forma possível dentro da sua carteira e do seu objetivo. E se você quiser um acompanhamento, um especialista lado a lado com você durante essa blindagem patrimonial através de todo o globo terrestre, aí sim eu te convido a entrar na descrição, vai ter um link, você entra em contato com a gente, nós te daremos todo o suporte necessário durante essa jornada que é muito complicada, mas que nós simplificamos para você. E por fim, se você ficou até aqui, significa que você curtiu esse vídeo. Então por favor, desce o dedo no like, ajuda muita gente a prosperar aqui no canal. E por favor, se inscreva também para acompanhar todos os nossos conteúdos que serão postados posteriormente. Não esquece de comentar a tua opinião, manda para aquele amigo que precisa saber dessas informações e eu te vejo no próximo vídeo. Até breve, tchau, tchau.